pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é o professor Christian Oliveira, professor de matemática pelo Centro Educacional Focus. E voltamos aqui com mais uma aula. Hoje a nossa aula será sobre área e perímetro. Começando pelo perímetro, perímetro é a soma das medidas de todos os lados que formam uma figura geométrica. Então eu trouxe aqui algumas imagens de algumas figuras geométricas, as mais conhecidas que nós temos. Então o que é exatamente perímetro? De forma bem simples, ela é a soma dos lados da figura em questão. Por exemplo, num triângulo, o triângulo possui 3 lados. Tem este primeiro, segundo, terceiro lado. Então o triângulo possui 3 lados. O perímetro será a soma destes 3 lados. Usamos a letra P para representar o perímetro e L para representar lado. Então, P, que é perímetro, é igual à soma de um lado, mais o outro lado, mais o terceiro lado. Ou, pode usar também P igual a 3 vezes L, 3 vezes o lado. Mas a forma mais correta é P igual à soma dos lados. Ok? No caso aqui de um retângulo, por exemplo, nós temos a base e nós temos a altura. O perímetro de um retângulo será a soma da base vezes a altura, ou melhor, base mais altura mais a base superior mais a altura. Mas como a base tem valor igual às duas bases, dá no mesmo multiplicar por 2 e aos dois lados da altura também. Então eu posso apenas somar todos os lados, ou eu posso pegar base vezes 2, altura vezes 2 e somar, igual está aqui. Ó. Perímetro é igual a 2 vezes a base, que no caso seria a soma dessa base de baixo com a de cima, mais 2 vezes a altura, seria, por exemplo, da direita mais da esquerda. Somando tudo, dará o perímetro. Ou eu posso simplesmente somar base, aí eu vou somar o valor da base, mais o valor da altura, mais o valor da outra base, mais o valor da outra altura. Ok? Um quadrado, como ele tem todos os lados iguais, você vai somar todos os lados para achar o perímetro, ou você pode simplesmente pegar um dos lados, já que todos os valores são iguais, e multiplicar por 4. Ok? Então pode ser P igual a L mais L mais L mais L, que são a soma dos 4 lados, ou pode ser P igual a 4 vezes L. Ok? Aqui nós temos um trapézio, em que ele possui uma base maior e uma base menor, e possui 2 lados. Neste caso, os lados são iguais. Então, o perímetro de um trapézio é a soma da base maior mais a base menor, mais um lado, mais o outro lado. Ok? E aqui nós temos um losango. O losango, neste caso, você vai fazer a soma dos lados. Ok? Então, pega L1, pode ser lado, mais L2, mais L3, mais L4. A soma dos 4 lados. Você vai achar o perímetro. E aqui nós temos um caso um pouco diferente, que é o perímetro do círculo. Um círculo, como nós sabemos, não possui lados. Então, a forma de achar o perímetro do círculo é diferente. Então, para o perímetro de um círculo, a fórmula é P igual a 2πr. Esse desenhozinho aqui, ele na verdade é uma letra grega chamada de π. E ela na matemática ela é igual a 3,14. Então sempre que você vê o π, você substitui pelo valor de 3,14. Ok? Então o perímetro de um círculo é 2 vezes π vezes raio. O que é raio? Raio é a distância do centro do círculo até a borda. Ok? Do centro até a borda é o raio.
Vamos aqui para alguns exemplos. Aqui nós temos um triângulo, que ele possui 3 lados. Neste caso, esse triângulo tem 3 lados iguais. Então, é 8 centímetros em cada um dos lados. E como é que a gente faz para achar o perímetro deste triângulo? Como eu falei aqui anteriormente, é fazer a soma dos 3 lados. Então, se o lado mede 8, 8 mais 8, 16. 16 mais 8, 24. Então, são 24 centímetros. É importante ressaltar que não podemos esquecer a unidade de medida, que neste caso é o centímetro, mas pode ser metro, pode ser quilômetro, mas neste caso é o centímetro. Se eu coloco só o 24 e não coloco a unidade de medida, eu não sei o que exatamente é esse 24. 24 centímetros é pouca coisa maior do que o palmo da mão. Se eu botar km, são 24 quilômetros, uma distância relativamente grande. Se for 24 metros, talvez seja o comprimento aí da sua casa. Então, é importante sempre colocar a unidade de medida que está aqui representada. Ok? Então, o perímetro deste triângulo é a soma desses 3 lados. No caso, sendo 8, 8 mais 8, 16, mais 8, 24 centímetros. Aqui neste retângulo, nós temos a base com valor de 12 centímetros e a altura 6 centímetros. Então, este lado é igual a este lado e este é igual a este outro. 12, 12, 6 e 6. Então, eu posso somar 12 com 12, 24, mais 6, 30, mais 6, 36. Então, o perímetro é igual a 36 centímetros. Perímetro deste retângulo. Ok? Agora aqui no trapézio, nós temos a base maior medindo 12 centímetros, a base menor medindo 5 centímetros e os lados, cada um medindo 6 centímetros. Então, para achar o perímetro, mais uma vez, basta somar os lados. 12 mais 5 mais 6 e mais 6, que é igual a 29 centímetros. Tranquilo? O perímetro é basicamente isso, é muito simples, tá? Então vamos agora para cálculo de área. E o que é a área? A área é a medida total da superfície de uma figura geométrica. E cada figura tem uma maneira especial de se calcular a área. Aqui nós temos esse desenho, e aqui neste quadrado, essa parte pintada de amarelo, todo amarelo, representa a área deste quadrado. Ok? Da mesma forma aqui, pintado de rosa, é a área do círculo, é toda a parte interna do círculo, aqui no caso o triângulo e aqui o retângulo. Ok? O perímetro é apenas a soma dos lados. Já a área é para saber o valor total da figura em questão. Então vamos aqui para a área do quadrado. Lembrando, como eu disse anteriormente, cada figura tem uma forma relativamente diferente de se calcular a área. Tá? O quadrado possui 4 lados iguais, ou seja, todos os lados possuem a mesma medida. Se todos os lados são iguais, neste exemplo aqui nós temos 3 centímetros, então todos os lados terão 3 centímetros. Se eu quisesse encontrar o perímetro deste quadrado, seria 3 mais 3, 6, mais 3, 9, mais 3, 12. Então, seria 12 centímetros o perímetro. Mas agora eu estou tratando de área, ok? E a fórmula para calcular a área do quadrado é A de área igual a L de lado ao quadrado. Então, vou achar a área do quadrado. Se a base ou o lado é 3, então é 3 ao quadrado. Então, aqui nossa resolução fica A de área igual a L de lado ao quadrado. A igual a 3, que é a medida do lado, ao quadrado. A é igual a 3 ao quadrado, mesma coisa que 3 vezes 3. 3 vezes 3 é igual a 9 centímetros ao quadrado.
Por que esse centímetro está ao quadrado? Quando se trata de área, tá? A unidade de medida ela é quadrada, beleza? Não só em relação ao quadrado, figura geométrica quadrada, mas quando se trata de área, o resultado é ao quadrado. Aqui no retângulo, você vê que o resultado também é ao quadrado, ok? Então, vai ser assim no losango, vai ser assim no trapézio e assim por diante. Um retângulo possui dois lados com mesma medida. Por exemplo, aqui a parte da base possui a mesma medida. E os outros dois lados possuem uma outra medida de igual valor também. Ok? Então, aqui 6 e 6, medidas iguais. Então, mesmo comprimento aqui, esse aqui é igual a esse. E aqui a altura também são iguais nos dois lados. Qual é a fórmula para calcular a área do retângulo? É A igual a base vezes a altura. Então, você vai pegar o valor da base e multiplicar pela altura. Tá? Então, neste caso, nós temos A igual a 6, que é a base, vezes 3, que é a altura. A é igual a 6 vezes 3, 18 centímetros ao quadrado. Área do paralelogramo. Um paralelogramo possui dois lados com mesma medida. Posso pegar, por exemplo, a base. Aqui possui a mesma medida aqui em cima. E os outros dois lados, uma outra medida, mas também de igual valor de um lado e do outro. Ok? A fórmula para fazer o cálculo da área do paralelogramo é A é igual a base vezes a altura. Então, nós temos aqui um exemplo deste paralelogramo, em que nós temos a base com valor de 8 centímetros, aqui também valendo 8 centímetros, né, medindo 8 centímetros, a altura com valor de 5 centímetros, tanto aqui quanto aqui deste outro lado, ok? Vamos aqui para a resolução. A área é igual a base vezes a altura. A área é igual a base, com valor 8, vezes a altura de valor 5. A área é igual a 8 vezes 5, 40 centímetros ao quadrado. Então, muito simples aqui fazer o cálculo da área do paralelogramo. Basta pegar o valor da base e multiplicar pelo valor da altura. 8 vezes 5, 40 centímetros ao quadrado. Vale ressaltar que não pode esquecer a unidade de medida, ok? Centímetros ao quadrado. Ou, dependendo da questão, pode ser metros ao quadrado, quilômetro ao quadrado, ok? Neste caso, é centímetros ao quadrado. Agora, sobre a área do trapézio. Um trapézio possui dois lados paralelos, sendo a base maior e a base menor. Aqui vale ressaltar que a base maior nós representamos pela letra B maiúscula. Costumamos chamar de Bzão, ok? E a base menor pelo B minúsculo. Costumamos chamar de Bzinho. Então, Bzão, Bzinho. Bzão para a base maior e Bzinho para a base menor. Tranquilo? Então, a fórmula é o seguinte. Área é igual a base maior mais base menor. Tudo isso aqui multiplicado pela altura. E o resultado disso aqui dividido por 2. Ok? A soma das bases multiplicada pela altura. E tudo isso dividido por 2. Neste caso, no nosso trapézio, nós temos aqui esta base e esta outra base. Aqui nós temos a base maior, logicamente, em relação à outra. Então, esta é a base maior, então é o Bzão, com valor de 7 centímetros, medindo 7 centímetros. E aqui nós temos a base menor, que é o Bzinho, medindo 3 centímetros. A altura deste trapézio é igual a 4 centímetros. Então, na resolução, jogando na fórmula, nós temos área igual
7, que é o Bzão, base maior, mais Bzinho, que é 3, que é a base menor, multiplicado por 4. Como é que se calcula? Primeiro, nós vamos fazer a soma do que está dentro dos parênteses. 7 mais 3, 10. 10 vezes 4, 40. Então, está aqui, 40 sobre 2. A gente conserva aqui. Então, a área é igual a 40 sobre 2, que é o mesmo que 40 dividido por 2. 40 dividido por 2 é igual a 20, neste caso, sendo o nosso resultado final. A área deste trapézio é igual a 20 centímetros ao quadrado. Ok? Se tiver alguma dúvida, aí você volta um pouquinho e assiste novamente. Estando tudo ok, vamos para frente. Agora nós temos um losango, a área do losango. Um losango possui lados paralelos 2 a 2. A fórmula do losango é A igual a Dzão vezes Dzinho sobre 2. E aqui segue aquela mesma linha de raciocínio em que nós usamos Dzão para representar a diagonal maior, ok? De maior comprimento, e o Dzinho, D minúsculo, para representar a diagonal menor. Então, aqui desta ponta até esta outra ponta é a maior diagonal, representada pela letra D. E aqui, desta ponta até esta outra ponta, possui uma diagonal menor em relação a esta outra, portanto, representamos com a letra D minúscula, ok? A fórmula é Dzão vezes Dzinho sobre 2. Neste nosso exemplo, a área é igual a Dzão, está aqui, ó, Dzão igual a 14 centímetros, vezes Dzinho igual a 6 centímetros. 14 vezes 6, 84 sobre 2. Então, a área do nosso losango é igual a 84 sobre 2, que é igual a 42 centímetros ao quadrado. Então, pessoal, assim, de forma resumida, cálculo de área é simples, tá? Basta se atentar à fórmula de cada uma das figuras geométricas, se atentar bem às unidades de medida e fazer as operações matemáticas corretamente. Sabendo fazer tudo isso, tá muito fácil, muito simples de se resolver, ok? Agora aqui na área do triângulo. E quando se fala de triângulo, eu fiz questão de trazer aqui, mostrar para vocês que existem vários triângulos diferentes, ok? Então nós temos o triângulo equilátero, que ele possui todos os três lados iguais, ok? Nós temos o triângulo isósceles, em que ele possui dois lados iguais, tem este lado aqui igual a este, só que este aqui menorzinho, então ele possui esses dois lados iguais. E nós temos o triângulo escaleno, que ele possui 0 lados iguais, ou seja, todos os três lados dele são diferentes, medidas diferentes, ok? E tem aqui também os outros triângulos baseados na angulação. Nós temos o triângulo retângulo, que ele possui um ângulo reto, que é um ângulo de 90 graus. Nós temos o acutângulo, que é um triângulo que possui três ângulos agudos, ou seja, ângulos menores que 90 graus. E nós temos o triângulo obtusângulo, que ele possui um ângulo obtuso, que ele é maior do que 90 graus e menor que 180 graus. Então, esses aqui são os tipos de triângulos, baseado no comprimento e baseado nos ângulos. Porém, a questão da área do triângulo, ela é uma só para todos eles, ok? Não vai mudar baseado no tipo de triângulo. Então, de modo geral, um triângulo possui três lados, né? Bem óbvio, relacionado aos três lados. E a fórmula utilizada para fazer o cálculo de área do triângulo é A é igual a base vezes altura sobre 2. Então, nós temos aqui este triângulo
com base igual a 6 cm e altura igual a 4 cm. Então a resolução, de forma bem simples, base vezes altura, 6 vezes 4, 24. 24 sobre 2, a área igual a 12 centímetros quadrados. Ok? Agora nós vamos para a área do círculo. E aqui na área do círculo, a fórmula um pouco diferente. Nós temos πr ao quadrado. Ok? Mais uma vez, a fórmula da área do círculo é igual a πr ao quadrado. Sendo que π é uma constante, né? Aqui nós usamos uma letra grega para representar uma constante de valor 3,14. Então, sempre que nós tivermos em alguma fórmula, geralmente relacionada ao círculo, nós, quando utilizarmos a letra grega π, ela possui um valor igual a 3,14. Então, nós iremos sempre substituir essa letra por 3,14. Esse valor, na verdade, ele é bem maior. 3,1415 e continua. Mas, para a base de cálculo, se utiliza com duas casas decimais após a vírgula. Então, 3,14. E o R representa o raio, que é o comprimento, aqui o tamanho do centro do círculo até a borda. Então, aqui um exemplo para calcular a área do círculo. Nós temos um círculo com raio igual a 4 centímetros. Nós temos a fórmula πr ao quadrado. E para a resolução, nós temos A é igual a π, nós vamos substituir por 3,14, como visto anteriormente, vezes o raio ao quadrado. O raio igual a 4. Então, está aqui 4 ao quadrado. Então, a área é igual a 3,14 vezes 4 ao quadrado. É a mesma coisa que 4 vezes 4, que é igual a 16. A área, aí nós vamos multiplicar 3,14 vezes 16, que vai dar 50,24. Então, a área deste círculo é igual a 50,24 centímetros ao quadrado. Ok? Então, é simples também, só tem que lembrar que símbolo é esse, que no caso é a letra π, e o valor que ele representa, que é 3,14. Ok? Mas geralmente nas questões envolvendo essa constante, vai estar informando lá o valor 3,14. Ok? Bom, pessoal, para finalizar, e a aula de hoje ela terá apenas um vídeo, eu deixo aqui uma lista de exercício, igual fiz nos vídeos anteriores, e vocês deverão fazer e enviar para mim, ok? Conforme foi feito da aula anterior. Então, nós temos essa lista de exercício muito simples, pequena, 8 questões apenas. Então, vocês deverão fazer e tirarão uma foto bem ajustada, tá? Que eu possa entender perfeitamente, e vocês mandarão para o meu WhatsApp, beleza? Então, pessoal, a aula de hoje foi isso. É um conteúdo relativamente simples, mas que necessita de atenção, e aí cabe a você ter atenção durante a nossa aula. Tendo essa atenção devida, você resolverá este exercício aí de forma rápida e tranquila, ok? Então, tenham todos um bom final de semana e até a próxima.